pergunta, um comentário. Professor Manuel, sabe que eu te amo, né? Ah, pode falar o que quiser. Mas, primeiro, nós estamos muito apressados. Segundo, que eu acho que esses pequenos gestos que a gente fica endeusando e tudo, mas que são pequenos gestos, eu acho que é um esboço pálido do que vai acontecer. Acho eu, e penso que ele vai chegar lá, na cúria. Só isso. Eu acho bom quando duas pessoas debatendo e não concordam entre si. Eu acho que a esperança anunciada pelo Libânio, o senhor não compartilha. E mais do que isso, quando o senhor começou a dizer que o Papa corre risco pelo tradicionalismo, eu penso que ele tem dois inimigos, a posição tradicionalista e a posição que o senhor coloca. Eu fico surpreso com isso. Eu fico um pouco assim também impressionado com o fato da posição do senhor, muito respeitosamente, ser o Papa, vou corrigir o Papa agora, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu acho que tem que ter um pouco mais de prudência e reflexão sobre isso. Tá bom. É muito fácil, as questões são muito fáceis que eu colocou. São questões, né? Mas eu acho que eu queria ver um pouquinho essa diferença entre a posição do senhor e a posição do Libânio. Uma grata surpresa, viu, Porque, inclusive, eu estava em Itaici no retiro agora no início do ano, e lá estava vendendo esse livro do Hans Kung sobre a igreja tem salvação, pergunta é essa. E muito do que o senhor colocou, ele já coloca, que eu acho que tem três questões que são fundamentais, né? Uma questão da cúria, que o senhor já traduziu aí. A segunda questão, acho que é a questão da mulher. Como a igreja trata a questão da mulher de maneira tão subalterna mesmo, assim, Idade Média pouco, né? E a terceira questão, que eu traduziria talvez como que o senhor traduziu, nos costumes, que seria a questão da sexualidade. Como é que vai fazer? O segundo casamento, com a questão da homossexualidade, enfim, né? Que eu acho o Hans Kung, ele traduz essa, quer dizer, e ele coloca essa questão da cúria romana e tal. Então, na verdade, sim, e uma preocupação me bateu, né? Por que que nesse conclave foi escolhido um jesuíta? Eu sempre tive admiração pelos jesuítas, aí eu falei, será que eu vou continuar tendo, já que eles vão virar papa? Assim, na verdade, a minha admiração pelos jesuítas é justamente porque eles vão ao contrário do que Roma coloca. Tanto que eu brinco que eu sou católica, apostólica e naciana, eu não sou romana. Realmente eu não me julgo uma apostólica romana. Mas enfim, na verdade eu estou preocupada, eu gostaria que vocês abordassem sobre a questão dos leigos, porque eu acho que na mão dessa cúria a gente pode não esperar nada. E aí vai ter que ter uma contraposição de força. A gente vai puxar o Papa para um lado e a cúria vai puxar o Papa para outro. Essa igreja conclave, ela tem no Papa Francisco possibilidade de enxergar essa igreja sem chave, que somos nós. Essa igreja que já está a revelia da cúria, a revelia dos dogmas, já numa trajetória que o Concílio Vaticano II inaugurou, e que essa igreja sem chave já avançou nela há muito tempo. E a igreja conclave, talvez essa expressão seja muito mais ampla do que o simples gesto de eleger um Papa. Bom, eu tenho a impressão que são dois vieses diferentes. Uma coisa é a análise de conjuntura da igreja. Parece que os problemas giram mais em torno disso, portanto um pouco independente deste ou daquele Papa. Outra coisa é focar a pessoa de Francisco. Primeiro olhando a pessoa de Francisco, depois olhando a conjuntura da igreja. Olhando a pessoa de Francisco, alguém eludiu que ele é um jesuíta. Agora, para nós jesuítas, houve agora uma inversão radical. Quer dizer, ele, quando era jesuíta, antes de ser bispo, ele estava sujeito à obediência na minha ordem. Portanto, a obediência ao geral e às normas da congregação. Agora somos nós que metemos obediência a ele.
padre geral diz claramente isso, que os jesuítas, alguns jesuítas professam, nós temos um voto de obediência especial ao Papa para qualquer missão. Não pode pensar, uma missão ele nos mandar. Então, hoje ele não é um jesuíta. Hoje nós somos alguém que obedecemos a ele. É bom dizer isso. Portanto, não é o Jesus que chegaram ao poder. É um Papa a quem prestamos esse voto de obediência. Se ele vai pedir mais ou menos missões aos jesuítas, nós sabemos. A história vai mostrar. Se ele achar que os jesuítas, que ele conhece melhor, porque ele frequentou essa ordem há muitos anos, e ele quer pedir missões, nós faremos. Acho que nós tivemos força e possibilidade. É bom saber também que a ordem dos jesuítas, ela, nesses últimos anos, ela ficou reduzida mais ou menos à metade do que éramos. Então a gente não pode ficar incensando. O padre geral nosso, que é um senhor já de certa idade, ele disse que quando ele entrou no noviciado e agora que ele ficou geral, nós somos exatamente a metade. Portanto, e sobre também a saída dos padres, para vocês terem uma ideia, depois do Concílio Vaticano II até hoje, mais ou menos uns 70 mil sacerdotes pediram dispensa do celibato. 70 mil não é um número assim, mas não é pouco também. Para mostrar que há uma crise institucional na vida religiosa e no ministério ordenado. Agora, a pessoa dele é, de fato, uma pessoa que deixa-nos perplexos, seja porque ele tem qualidades muito grandes, não é um jesuíta comum, quando era jesuíta, só jesuíta, depois sendo bispo, ele fica autônomo. Um homem que tinha um fascínio muito grande sobre a juventude, portanto, uma personalidade forte. Então, nesse sentido, é possível que ele tenha a possibilidade de fazer reformas que outros talvez não fizessem. Comparando com o anterior, é ruim fazer comparação, mas há uma diferença grande. O Bento é um scholar, é um Herr Professor Doctor alemão. E o Herr Professor Doctor alemão é um homem geralmente inteligente que resolve os problemas todos dentro da sua visão teológica, filosófico-teológica. Agora tem uma certa dificuldade em viabilizar esses problemas, porque essa é um pouco a estrutura do pensar alemão. Como eu estudei lá, eu tenho uma certa afinidade com esse modo de pensar. O alemão é ótimo para resolver os problemas teóricos, mas a gente tem uma certa dificuldade para os problemas práticos, de uma maneira que conseguiram ser dominados por um homem tão medíocre como foi Hitler. Todo mundo sabe que Hitler foi uma pessoa extremamente medíocre e conseguiu dominar aquela nação que gerou grandes poetas, grandes literatos e grandes músicos. Portanto, isso tinha o anterior. Por isso ele sentiu um pouco essa impossibilidade de governar a igreja. Eu acho que essa foi a grande, profunda decisão, e difícil e corajosa de Bento XVI. Eu não vou dizer que ele é um covarde que deixou a igreja, de jeito nenhum. Alguns fizeram essa crítica, eu acho que ela não é pertinente. Eu acho que ele percebeu que com aquela visão teórica dele muito profunda, e sobretudo uma preocupação, isso Bento XVI, uma preocupação muito grande com a fé na Europa, ele viu que não dava conta. Enquanto Francisco mostra um lado muito mais pastoral. Ele foi, tem uma boa formação intelectual, como todos nós jesuítas temos, mais ou menos. Né? E ele tem uma boa formação plural, com psicologia, filosofia, teologia, mas não é um intelectual. Ele é um homem, é um pastor. Portanto, um homem mais próximo dos problemas do cotidiano. Agora, um homem pastoral colocado numa cúpula, isso só Deus sabe. Como eu nunca tive poder na ordem, graças a Deus, meu ofício na minha casa, eu sou carteiro. Esse é o único trabalho que eu tenho na minha casa é buscar correspondência todo dia e trazer para os padres. Esse é o máximo que eu cheguei em nível de administração. Portanto, eu não tenho essa experiência de ser um intelectual administrativo. Eu sei. Então, enquanto que o nosso Papa Francisco é um homem que teve governo. Governo na ordem, foi provincial bem jovem, depois foi reitor do teologado, teve uma experiência de reitor de uma FAGE grande, que é São Miguel. Eu gostaria de ter conversado com Scanone, para saber o que Scanone pensaria, porque Scanone é um grande intelectual argentino, mais ou menos da idade dele, portanto, terão sido colegas. E também foi bispo, e depois arcebispo de Buenos Aires, que é quase a Argentina inteira.
Então, nesse sentido, alguém que tem uma experiência também administrativa grande, e um homem de uma personalidade e uma formação razoável para esse cargo. Agora, o que ele poderá fazer, bom, como disse, vamos esperar, porque nenhum de nós tem bola de cristal. Outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, agora olhando mais isso um pouco sobre a pessoa dele, é o que eu posso dizer mais, né? É isso. Sobre certas sombras na época do governo militar, eu li hoje uma carta muito bonita de Carabias, portanto uma pessoa insuspeita, fala de Carabias, ele foi um dos militantes que esteve na Argentina, foi preso, e se refere bastante positivamente sobre Bergoglio, e disse, olha, é melhor você sair da Argentina e ir para a Espanha, porque aqui a situação é muito grave, você pode ser assassinado. E ele agradece a vida ao Bergoglio, de fato, ele aceitou e foi para a Espanha e não morreu, porque provavelmente teria sido assassinado na Argentina. Agora, eu sou bastante realista nesse sentido. Nós hoje julgarmos nossa situação tranquila, serena, de uma situação de um jovenzinho provincial, uma situação de uma repressão terrível, é muito fácil de julgar, mas é muito difícil estando lá. E como também esse padre Carabias disse, então é uma situação difícil. Ele mesmo disse que era jovem e não tinha muita experiência de um regime daquele nível. Claro, ele podia ter sido um profeta no sentido daquele arcebispo de El Salvador, Oscar Romero, que o mataram, por isso ele não pôde ser papa, porque morreu. Entende? Então, como não o mataram, ele pôde ser papa. Quer dizer, eu tenho a impressão que às vezes os nossos juízos são um pouquinho maldosos, porque a gente se coloca numa situação tranquila. Aqui no Brasil, nós estamos aqui sentadinhos, falando de 40 anos atrás, uma situação em que a pessoa estava ameaçada de morte se vacilasse de um lado ou de outro. Eles matavam também provinciais, não penso que estaria isento de ser assassinado também. Até mudar a roda de um automóvel, afrouxar um parafuso, você tem um acidente, fizeram tudo isso. Então a gente precisa ter, eu acho, uma compreensão maior. E eu achei muito interessante, foi uma piadazinha de um jornalista do Rio de Janeiro, que foi meu grupo de jovens, o famoso Chico Pinheiro, né? Disse, não, gente, não tem problema não, porque o primeiro Papa traiu 3 vezes Jesus. Foi o primeiro Papa, foi São Pedro. Então, é aceitar que as pessoas jovens, 40, 50 depois, não é a mesma. Portanto, a pessoa pode realmente refazer, repensar. Há um fato bonito da vida de Bergoglio, mais recente, como cardeal, que ele restabelece um professor de teologia e libertação e faz uma espécie de reparação. Quer dizer, olha, esse homem foi afastado da ensinar teologia, porque ele tinha uma teologia, e hoje reconhecemos que essa teologia é válida. Quer dizer, é admirável que um cardeal reconheça isso. Então, há elementos que mostram que ele não é exatamente o mesmo que pensava e agia quando tinha a idade jovem, como qualquer um de nós. Como eu tenho 80 anos, eu posso falar isso. Aquele jovenzinho de cabelo preto inteligente não é mais um velho burro, tem? Quer dizer, então nesse sentido nós mudamos. Então a gente espera que certamente essa experiência o faça diferente. E esperamos para bem. Creio também que